Estimados irmãos e amigos, hoje eu quero falar para vocês, aliás, vou tentar explicar para vocês e para os nossos queridos irmãos que perguntaram, alguns irmãos e amigos, quando viram aquele nosso vídeo lá dos 144 mil, foram questionar. Mas, irmão Hélio, puxa vida, são só 144 mil? Hoje nós estamos num mundo de 7 bilhões de pessoas. Como é que se explica isso? Realmente eles têm razão, não é? Porque 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas, só 144 mil vão se salvar. Mas nós vamos procurar a Bíblia, né? Nós vamos procurar Jeremias, ver o que o profeta Jeremias, Deus através do profeta, diz para nós, não é? É Jeremias capítulo 3, versículo 14. Preste atenção lá. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Então aqui Deus está dizendo através do profeta que eles deviam se converter, porque o Senhor vai pegar um de uma cidade e dois de cada geração. E levaria a Sião. Interessante isso, não é? Jesus, vamos ver o que diz Jesus lá em São Mateus, capítulo 7. São Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então Jesus está dizendo que a porta é estreita, mas larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por essa porta larga, né? Mas vamos ver o que ele continua dizendo aqui. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus está dizendo que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, que leva à vida eterna, e poucos são os que entram por essa porta. Mas o mundo, 7 bilhões de pessoas, claro que não são todas, porque tem os 144 mil, mas elas não querem saber do caminho estreito, nem da porta estreita. Porque a porta estreita significa os mandamentos de Deus, os seus estatutos, os seus juízos. Isso não interessa para a maioria, não é? Mas vamos ver aqui o que Jesus falou em Lucas, ainda com respeito à porta estreita. Vamos lá. Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 24. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Quem fazia isso? Cristo. Cristo andava por essas cidades, pregando, ensinando, admoestando, e disse-lhe um daquelas pessoas que estavam lá aprendendo: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu. Então perguntaram: mas escuta, mestre, são poucos que se salvam? Vamos ver a resposta de Jesus. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus está dizendo mais uma vez, disse lá em Mateus, que Mateus escreveu, agora Lucas escrevendo sobre o que Jesus disse. Alguém perguntou para Jesus: escuta, mestre, como é que é isso? São poucos os que se salvam? Ele não respondeu se eram muitos, se eram poucos. Ele mandou porfiar. Porfiai por entrar pela porta estreita. Então, o que é isso? Ele quer dizer para nós ter cuidado, ter atenção, olhar para os mandamentos de Deus, os seus estatutos, os seus juízos, né? Para que nós possamos entrar na vida,
Então, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão. Muitos procurarão chegar na vida eterna, mas não vão chegar. Por quê? Porque tem a lei, os estatutos, o juiz de Deus. Lá está dizendo, lembra-te do Deus para santificar. Os homens não, os homens estão dizendo, guardai domingos e festa de guarda. Lá em Ezequiel está dizendo para deixar a barbinha crescida. Eles não, eles querem rapar a barba. Não é? Deus está dizendo para santificar o sábado. Eles querem outro dia. Deus está mandando santificar o primeiro dia do sétimo mês, dia 10 do sétimo mês, o dia 21, o dia 15 e o dia 22 do sétimo mês. Não, eles não querem isso. Então a porta estreita, que Jesus falou, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. E aqui está dizendo que poucos vão encontrar. Então é isso que nós devemos pensar. 144 mil, se nós fizermos uma análise dos que adoram a Deus, dos que não adoram, nós vamos encontrar e vamos achar que é muita gente, 144 mil, porque eles venceram a besta, o falso profeta, as abominações da terra. E lá em São Mateus ainda, vamos lá voltar em São Mateus capítulo 24, vamos ver lá, 24 do 36 ao 40, preste atenção. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós lembrando a história de Noé, Noé pregou 120 anos. Tinha muita gente lá naquela ocasião, né? Foi fazendo a arca e foi pregando para aquele povo. Quiseram? Não quiseram. Achavam que é uma loucura do Noé. Foi? Aí Noé terminou a arca, colocou os animais lá dentro da arca, né? Colocou as noras, os filhos, a esposa e entrou ele. Só se salvaram 8 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8. Aí Jesus está dizendo, como foi nos dias de Noé, seria também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem disse? Jesus. Vinda onde? Na terra ou no santuário? Nós cremos que no dia 10 do sétimo mês, Jesus vai no santuário. Não vai todo o tempo, como alguns teólogos afirmam. O dia 10 do sétimo mês é importantíssimo na nossa fé. Já falei isso em outros programas e parece-nos que tem alguns irmãos questionando isso, alguns amigos questionando, nós vamos fazer um programinha também a respeito disso. Já fizemos, mas querem que faça outra vez. Então Jesus está dizendo que no anterior ao dilúvio, e no dilúvio só 8 pessoas se salvaram. Só 8 pessoas que acreditaram na pregação de Noé. O mundo não quis saber de então, né? Assim também é nossos dias, queridos irmãos. É os nossos dias também assim. Porque Jesus colocou os últimos dias da história da humanidade como os dias de Noé. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, porque a gente não sabe a hora que vai morrer também. Não é? Quantas pessoas estão morrendo? Não vigiaram. E a gente está sujeito também a morrer. Mas nós temos que vigiar e entrar por essa porta estreita.
e garantir a nossa vida eterna. Prestaram atenção? Então, acho que eu respondi para os meus queridos irmãos e amigos sobre essa quantidade de 144 mil, que é limitada, não é? Nós temos que aproveitar e servir ao Senhor e obedecer a Ele, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos pertencer aos 144 mil e que todos nós possamos entrar nessa porta estreita, obedecendo ao Senhor, como disse Salomão. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar, enfada da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, que esse é o dever de todo homem. Porque Deus vai trazer juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Até o próximo programa. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos vocês para entender essas historinhas, tá bom? Até o próximo.